Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez mais um react ao BBC News. Eunice Newton Foote, a cientista do século XIX que descobriu o efeito estufa e acabou esquecida. Não sabia dessa história, achei muito interessante o título do vídeo, quis trazer aqui e compartilhar e usar esse react como desculpa para falar sobre ecologia, biologia e tudo mais, beleza? Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, esse canal está à caça. A caça dos espectadores recorrentes que não se inscreveram. Eu vejo você, cara, eu tenho analytics do YouTube. O YouTube me ajuda a pegar os safados, que são, já viram mais de 2 vídeos ou 3 e não se inscreveram ainda. Cara, você tá assistindo, não adianta fugir, cara. O YouTube sabe de tudo, cara. Se inscreve aí no canal, cara. Você tá assistindo os vídeos aí, se inscreve aí. Ou você achou que se inscreveu, mas confere aí se inscreveu. Tá, tira do tela cheia, dá uma arrastada. Você não precisa pausar o vídeo, você tá me ouvindo, inclusive, enquanto você tá fazendo isso. E veja se você tá inscrito, beleza? Se inscreve aí. E se você não é inscrito, é o primeiro vídeo, vê o vídeo aí até o final. Se você curtir, antes de sair do vídeo, se inscreva. E se você já é inscrito aqui no canal, compartilhe o canal com mais alguém. Vamos fazer um projeto Pirâmide do Bem. Todo mundo que é inscrito consegue um outro inscrito e vai ganhar a minha gratidão. Porque eu não tô nessa ainda de poder compartilhar coisa, fazer rifa, desculpa. Mas ajuda muito o meu trabalho. Eu serei eternamente grato, tá bom? Chega de enrolação, vamos pro vídeo? Bora pro vídeo. Muito simples, conduzido por uma cientista amadora do século XIX, resultou numa descoberta fundamental para a ciência, a de que o gás carbônico tem o poder de elevar a temperatura da Terra. Mas essa mulher, a americana Eunice Foote, acabou esquecida pela história. Tão esquecida que não existem imagens conhecidas dela. O reconhecimento só está vindo agora, 160 anos depois. Recentemente, a Eunice Foote virou tema de um curta-metragem que, na ausência de imagens reais, ajuda a gente a contar a história dela nesse vídeo aqui. I'm not touching anything, Mommy. Caraca, mano. You must stay out of here. I will not tell you again. Eu sou Mariana Alvim, da BBC News Brasil em São Paulo, e hoje vou contar a história dessa pioneira. O ano é 1856. Em Albany, nos Estados Unidos, cientistas renomados se reúnem para o encontro anual da Associação Americana para o Progresso da Ciência. Ali, o cientista Joseph Henry apresentou evidências de que o dióxido de carbono retinha o calor do Sol e estava associado a aumentos nas temperaturas globais. Mas os dados tinham sido, na verdade, coletados e estudados por Eunice Foote. Henry citou o nome dela na apresentação e ressaltou, entre aspas, mas citou, tá bom, que a ciência não tem país ou sexo. Para pesquisadores atuais, ele apresentou os dados porque naquele tempo, uma mulher fazendo isso poderia ser chocante. Mas Henry também disse a um jornal da época que o estudo da Eunice era difícil de ser compreendido. Isso pode ter contribuído para a pouca repercussão. Mas a verdade é que a sociedade privilegiava a educação e a produção científica masculina. Entre 1800 e 1900, 1% dos artigos científicos publicados nos Estados Unidos na área de física foram assinados por mulheres. E é triste como ver a história se repete, né? Eu pesquisei a história da Rosalind Franklin, que é depois da Eunice, século XX, ajudou enormemente a descoberta do formato do DNA e não ganhou o Nobel, cara. Não ganhou o Nobel que deveria ter ganhado. Ela, inclusive, morre por conta das pesquisas dela. Ela não tem o mérito, na época, reconhecido. E ela foi fundamentalmente importante para a descoberta, entre aspas, do Watson e Crick, que são hoje os caras renomados, os caras que ficaram famosos, os caras que ganharam o Nobel. Mas a pesquisa dela é essencial. Sem a pesquisa dela, para quem não sabe, ela trabalhava com difração de raio-x, se eu não me engano. Então ela fazia imagens, chapas de raio-x de modelos de moléculas e dessas coisas. Eu não sei exatamente com que ela trabalhava, mas uma dessas chapas foi essencial para eles construírem um modelo do DNA que a gente conhece hoje. Porque a gente não tem vamos dizer assim, hoje em dia a gente não tem ainda uma foto do DNA, tá ligado? Você não tem uma foto de como é o DNA na realidade. A gente tem um modelo que ele é comprovado por vários experimentos
inclusive o da Rosalind, que é o modelo de dupla hélice que tá na cabeça de todo mundo, aquela hélice que faz uma curva, assim, e esse modelo, ele foi comprovado através de experimentos, mas a gente, tipo, não tem uma foto real, vamos dizer assim, dele. E esse modelo foi proposto pelo Watson e Crick, lá no século XX, 2 cientistas, um deles, inclusive, muito filha da mãe, eugenista do caramba, desculpa, eu me exaltei aqui, E é fundamental pra eles a imagem de raio-x, porque a Rosalind faz uma chapa de raio-x que ajuda eles a desenhar um modelo, tá ligado? Nos experimentos que ela tacava raio-x, tipo, no elemento químico, e esse elemento químico atrás dele tinha uma chapa. Eu posso mostrar, né? Deixa eu ver se tem uma imagem. Caramba, eu tava no zoom. Tem uma imagem que explica melhor. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que a Rosalind fazia? Tá em 144p? Tá em 144p, mas confia em mim. Então você tinha uma fonte de raio-x, aqui tinha uma tela de chumbo, e aqui tinha uma amostra de DNA, tá ligado? E aqui tinha uma placa fotográfica. Então imagina que é tipo o raio-x que a gente faz hoje em dia de um osso. Imagina que aqui é a placa que te protege, imagina que aqui é você, e imagina que aqui é o desenho que fica da sua perna ou da sua mão, tá ligado? Então, quando o cara faz raio-x lá em você, é isso que ele faz. Ele taca raio-x numa parte do seu corpo e essa parte é desenhada numa fonte de placa fotográfica. Você quer que eu explique fisicamente isso? Não sei te explicar, cara, porque eu não sou físico. Eu sei que funciona e eu confio na ciência disso, porque a gente tem argumentos pra funcionar. Mas é basicamente que quando a radiação bate aqui do raio-x, ela é propagada, né? Ela é propagada no formato do que ela bateu ali na chapa de raio-x. Ela fez isso com a amostra de DNA. Ela jogou o raio-x na amostra de DNA, gerou essa imagem aqui, e através dessa imagem, o Watson e o Crick propuseram o formato dupla hélice do DNA. Através, tá vendo as imagens aqui, ó? Essas imagens aqui que a Rosalind produzia. Inclusive, ela fica doente, porque ela trabalhava com radiação, né? E ela acaba não ganhando o Nobel pela essa descoberta até hoje. Sabe o que eu acho mais impressionante? É que já deu tempo de corrigir isso. Mesmo que seja póstumamente, você podia chamar, sei lá, não sei se a Rosalind teve filha, e se essa filha teve filhos e tem netos. Mas você já podia ter chamado faz tempo, tá ligado? Pra entregar o Nobel e tal, póstumo, papagaiada toda. Mas pelo menos oficialmente você... Pô, falar que reconhecemos ela, mas até hoje não. Nada de nada. Até nazista, ex-nazista, já ganhou o Nobel, se eu não me engano. Tá ligado? Depois da Segunda Guerra, e o Nobel da Rosalind não sai. Além disso, o experimento era pequeno, amador e foi feito nos Estados Unidos, numa época em que as pesquisas de fora da Europa eram menos prestigiadas. E olha só, 3 anos depois, o pesquisador irlandês John Tyndall... E pesquisas em inglês também. O Pirula tem um vídeo muito bom que quem gosta de biologia pode gostar, que é sobre filogenia. Que é basicamente uma maneira de categorizar os animais. E um dos precursores da filogenia, de catalogar desse jeito, era um alemão. Só que o que aconteceu? Quando ele escreveu o artigo dele em alemão. E meio que ninguém leu, tá ligado? Daí, anos depois, descobriram os artigos dele e falaram: olha, esse cara tava falando desse bagulho que a gente tá falando hoje, anos atrás lá. Só que tava em alemão e a gente só lê artigo em inglês, porque nós é europeu, americano prepotente. Então a gente não leu o artigo do mano lá, que já tava falando desse bagulho aí. O cara já tava avançado, tá ligado? Mas o artigo do mano tava em alemão, ninguém leu, e o cara ficou... É igual o Mendel também, né? O Mendel não teve prestígio em vida, porque ele escreve as pesquisas dele, ninguém lê, ninguém descobre, e depois você tem uma redescoberta do que o Mendel escreveu. Na ciência, isso é mais comum do que a gente imagina. Começou a publicar uma série de descobertas sobre o efeito estufa de gases na atmosfera. E foi ele, e não a Eunice Foote, que acabou consagrado como o descobridor do efeito estufa. Até hoje não se sabe ao certo se ele tinha ou não conhecimento da pesquisa dela. O que se sabe é que o experimento da Eunice Foote foi certeiro.
Os dois podem ser real. Comunicação, né? Lá aquelas coisas e pessoas desenvolviam conhecimentos próximos separadamente, né? A prova disso é o Darwin e o Wallace. O Darwin e o Wallace escreveram coisas parecidas, um longe do outro, um não tendo contato com o outro. Inclusive é por isso que eles se juntam para publicar o paper e fazer a seleção científica, da evolução, né? Da seleção natural, porque, se eu não me engano, um amigo em comum faz o link entre os dois e fala: ó, esse cara tá fazendo um bagulho muito parecido com o seu. Ou o Wallace mesmo se comunica com o Darwin, não tô ligado. Mas eles meio que falam: caramba, a gente, tipo, tava fazendo a mesma coisa, só que separado em lugares diferentes, sem saber um da pesquisa do outro. Isso não querendo. Eu tô falando que só dando argumento que o cara, apesar dele estar numa história escrota, ele pode ter sido escroto ou não, tá ligado? Ele pode ter roubado a pesquisa da mulher mesmo, quanto pela situação do mundo de não ter internet, né? Não ter celular, ele pode realmente tava pesquisando a mesma coisa e chegou nos mesmos resultados. E essa é a maravilha do método científico, né? Para estudar as capacidades do dióxido de carbono, ela usou 2 cilindros e colocou termômetros dentro de cada um. Em um cilindro deixou ar comum e no outro inseriu dióxido de carbono. Então ela observou que o cilindro com dióxido de carbono esquentou mais, tanto sob o sol quanto na sombra. A cientista então conectou essa constatação com o clima da Terra. Ela consegue confirmar as hipóteses, ela consegue... Erondina, eu sou muito mal tecnicamente. A minha câmera vai ficar um pouquinho em cima de você. Um dia você viu esse vídeo, me desculpa. É porque se eu for mudar a câmera agora, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que deixar no OBS pronto eu vou fazer isso depois desse vídeo. Fica a promessa aqui. Pra eu mudar a câmera, pra não ficar em cima da pessoa aqui da direita. Mas é que se eu for mudar agora, eu vou cagar toda a minha configuração. Tudo. Então, Erondina Azevedo, me desculpa. Você vê esse vídeo um dia, eu não sei se um dia vai chegar esse vídeo pra você, ou algum aluno seu, que você é professora da Universidade de Brasília, me desculpa. Tem que trazer o princípio básico, que é o que hoje nós chamamos o começo ali da compreensão em relação a esses fatores, principalmente quando ela faz o quê? Ela teoriza que aumentos moderados de concentrações de CO2 atmosféricos poderiam provocar o aquecimento global. Então, quando ela faz isso, ela já traz dali não só a magia da compreensão do experimento, mas a aplicabilidade no cotidiano. Que isso é o mais importante para a ciência. Aqui. Ela fez o link, né? Ela falou, putz, aqui no tubo o CO2 aumentou a temperatura. Tem o CO2 na atmosfera. Se aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera, a temperatura da atmosfera pode aumentar também. Genial, né? E um parêntese pra gente... Viu, Ricardo Felício? Pelo amor de Deus, Ricardo Felício. Assista esse vídeo. Ricardo Felício, faça esse experimento. Pra quem não manja, o Ricardo Felício é o geógrafo, geólogo, não sei sua formação, desculpa, Ricardo, se um dia chegar isso a você. Que fala que aquecimento global é hoax. Ricardo Felício, pegue 2 tubos de ensaio e 2 rolhas. Encha de água. Esses são os passos do experimento. Pegue 2 termômetros. Coloque no tubo de ensaio com a água. Em um tubo de ensaio, você vai deixar só entrar oxigênio. Em outro tubo de ensaio, você vai deixar entrar oxigênio e gás carbônico. E tu vai colocar no sol, Ricardo. Daí depois de uma e você vai ficando tirando foto do termômetro a cada dia. Depois de uma semana, você volta aqui pra comentar aqui os resultados. A gente entender... Desculpa. Ah, meu Deus, me desculpa, eu sou muito idiota. A importância disso. O efeito estufa diz respeito ao papel dos gases da atmosfera em reter a energia solar. Alguns desses gases aumentaram muito em concentração na atmosfera desde a Revolução Industrial,
porque são liberados pela queima de combustíveis fósseis, pelo desmatamento e por outras atividades humanas. Assim, chegamos à situação em que o planeta se tornou cerca de 1,2 graus Celsius mais quente do que era no século XIX. E a quantidade de... Tava feliz por descobrir a história da Eunice, agora eu lembrei do aquecimento global, tô triste. Dióxido de carbono na atmosfera aumentou em 50%. Esse é o gás do efeito estufa mais emitido por nós. Por isso, é também o que mais preocupa os cientistas. Mas, voltando a Eunice Foote, a contribuição dela... E lembrando que o efeito estufa é um dos efeitos que permite a vida na Terra, e não é ele que é a causa do aquecimento global. O aumento do efeito estufa causa o aquecimento global. Mas o efeito estufa sem modificação, ele não causa aquecimento global. O efeito estufa sem modificação causa a vida na Terra, porque nós temos vários efeitos que permitem a gente viver na Terra. Por exemplo, um dos efeitos é do campo magnético. A Terra tem um campo magnético pelos polos que ajuda a proteger a Terra de radiações que matariam as células humanas. Radiações muito fortes que vêm do espaço. E esse campo magnético ajuda a filtrar. Nós temos a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta que também pode matar nossas células. E nós temos o efeito estufa que mantém a temperatura da Terra excelente para as nossas células. Então, como eles falaram, né? O efeito estufa é o quê? Esses gases carbônicos, eles têm ligações químicas que conseguem absorver calor e refletem esse calor de volta para a Terra. Por quê? Se eles não refletissem, o calor ia voltar para o espaço, porque a grande parte da Terra é água e gelo. E a água e gelo autorrefletem muito a luz solar por conta da questão do espectro eletromagnético. Então a maioria do calor do Sol voltaria para o espaço e a gente perderia. Só que esse calor é absorvido, reabsorvido, por conta disso. O Sol emite luz, bate no gelo e na água, volta para a atmosfera e iria para o espaço. Mas como a gente tem uma camada de gases estufa, esse calor é absorvido por essas moléculas e liberado de volta para a Terra. E a gente tem essa temperatura gostosinha para a vida aí. Só que o que acontece? Eu sempre dou esse exemplo que eu acho didático. O efeito estufa é como se fosse um isolante térmico, assim como uma coberta. Se você se cobre com a coberta, num frio de 20 graus, tá gostosinho, tá legal. Agora, se você coloca outra coberta, não tá tão bom, mas dá pra viver. Agora, se você coloca uma terceira coberta, você não vai conseguir dormir. Se você coloca uma quarta coberta, talvez você comece a passar mal. Se eu te prender com 5 cobertas, você pode passar muito mal e, quem sabe, falecer. Eu passar cá, onde eu tô querendo chegar? O efeito estufa normal, gostosinho. Ele vai aumentando, não tá tão gostosinho, mas dá pra viver. Ele vai aumentando, vai chegar uma hora, parceiro. E tu entendeu, né, onde eu quero chegar. A ciência ganha ainda mais valor quando a gente conhece os obstáculos da época. A Eunice nasceu em 1819 na costa leste dos Estados Unidos e estudou no Seminário Feminino de Troy, uma instituição pioneira de ensino para meninas. O biógrafo dela, John Perlin, me contou que naquela época essa era a única escola para meninas do mundo que tinha ciências do currículo e laboratórios para as alunas fazerem experimentos. So she was proficient, more than proficient in science than probably most males. Só que as possibilidades para as mulheres eram muito limitadas. A pesquisadora Sally Gregory contou para a BBC que as garotas americanas de classes sociais mais altas do início do século XIX até tinham acesso a livros científicos, palestras e museus, mas raramente iam além disso. They couldn't go to the all-male colleges. They did not have a chance really to attend scientific meetings where they could actually speak and be participants. Bom, em 1841, a Eunice se casou com Elisha Foote, que era juiz e também gostava de ciência. Eles tiveram 2 filhas. A família desenvolveu uma paixão por invenções e pesquisas científicas. Eunice também pesquisou a eletricidade e até a fabricação de papel, mas sempre de forma amadora. Já o irlandês John Tyndall publicou vários textos sobre o efeito estufa e até desenvolveu um equipamento para demonstrar o efeito da radiação solar sobre o carbono, o espectrofotômetro, como explica o biógrafo dele, Roland Jackson. Espectrofotômetro. Unlike Foote, he had ready access to the latest and most expensive equipment, and of course to the whole of the... Quem é aluno de biologia e fez bioquímica, eu tenho certeza que essa palavra espectrofotômetro desencadeia
liberta alguns traumas, enraizados no subconsciente. Porque eu despertei alguns traumas nesse momento. Scientific community in Britain and Europe. Só recentemente é que a Eunice está ganhando reconhecimento. Suas pesquisas foram resgatadas em artigos científicos e ela virou tema do curta Eunice de 2018. O pesquisador John Perlin agora trabalha numa biografia e o jornal The New York Times publicou em 2020 um obituário dela como parte de um projeto que resgata personalidades até então ignoradas. Bravo. Nessa Devia ter, não sei se já tem, mas uma Netflix aí, ó, Netflix, uma série sobre cientistas mulheres pra gente que não foram reconhecidas no momento, mas pra gente reconhecer agora, hein? Já tem aí a Eunice, Rosalind Franklin, e a gente pode cavar mais histórias aí, não vou lembrar de cabeça agora. recuperação da história. Já não tiver, né? Às vezes já tem. O nome dela foi encontrado como uma das signatárias de uma declaração da Convenção dos Direitos das Mulheres Olha, de que bravo. Seneca Falls, de 1848. O encontro tratou, entre outros assuntos, do voto feminino. Com isso, eu fico por aqui. Obrigada e até a próxima. Que brabo. É isso. Tchau, obrigado. Muito obrigado pelo vídeo, BBC News. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, like, comentário, compartilhamento, inscreva-se. Tchau, obrigado. Até a próxima.